Acredito que o sonho de todo empreendedor é fazer o seu negócio dar certo. E hoje eu vou contar para você todo o nosso processo criativo para nossa marca Future Cut, para você que é íntima do inglês, mas para a galera do meu bonde aí que falo em portuguesado da Future Cut, a gente focou em um crescimento exponencial. E fazer isso dar certo, meus amigos, dá muito trabalho, né? Venhamos e convenhamos, fazendo a marca do zero se tornar global é um grande feito, né? E a gente está percorrendo esse caminho e a gente não sabe nem o tempo em que isso vai acontecer. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que vai acontecer. Só que não é só ter a esperança, a boa vontade ou sonhar simplesmente ou falar ao vento, né? Tem que ter muita ação, muita estratégia, muito conhecimento e também ter boas ideias, vamos dizer assim. E não só isso, né? A gestão ela tem que ser impecável para a gente chegar nesse resultado. Então a gente está desenvolvendo várias partes em várias áreas do nosso negócio e do nosso empreendimento ali em geral, né? Porque a gente acaba somando forças em vários segmentos. Mas onde eu quero chegar com isso? É que talvez você está nesse processo aí e não tenha a mínima ideia, né, do que fazer. Às vezes a tua missão é escalar aí para 5 unidades do teu negócio, seja barbearia, seja odontologia, seja qualquer área aí que você esteja atuando. Mas aqui o que a gente quer passar é o quê? É que você tenha uma visão de longo prazo, você tenha estratégias boas para que você valide o seu negócio, você tenha um bom posicionamento de marca para que você não venha ficar batendo cabeça em competição com o cliente, mas que a sua marca seja tão relevante ao ponto do seu cliente já te escolher pela relevância da tua marca. Então isso leva um tempo, né? É um campo de batalha muito sofrido, muito surrado. Porém, é questão de desempenho, é questão de trabalho, é questão de você entregar energia para aquilo que você quer. E a gente está justamente fazendo isso. Aí eu vou contar aqui para vocês um pouco desse processo do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando em fazer e o que a gente está organizando para que tudo isso dê certo. Inicialmente, quando a gente projetou dar início na marca Futuricut, a gente primeiro pensou em algo que pudesse ultrapassar o tempo, né? A gente está numa linha de tempo hoje que a gente está indo para uma linha futurística, onde se fala de tecnologia, onde se fala de IA, onde se fala de robótica, onde se fala de modernidade. Então, quando a gente pensou em criar a marca, a gente pensou nesses quesitos atuais. E então surgiu a Futuricut. Isso trazendo numa visão técnica aqui e numa visão história. Mas para mim assim foi muito divino essa questão da marca, porque eu não tinha a intenção nenhuma em criar uma marca de barbearia, eu não tinha intenção nenhuma em criar uma barbearia, tudo aconteceu muito meio que no automático, sabe? Então, como aconteceu muito no automático, as coisas foram somente acontecendo ao meu favor com isso, então eu só me dispus, sabe? Então eu vi que teve muito Deus nessa parada, sabe? Muitas coisas orquestradas ali por Deus, porque eu não vou dizer assim que eu não tive trabalho, eu tive, mas eu não fiz esforço nenhum para conquistar isso, vamos dizer assim, sabe? Assim, Deus foi me entregando coisas ali, ferramentas e juntando ali com o meu conhecimento eu fui fazendo acontecer. Mas não era a minha intenção ter uma barbearia. Minha intenção é crescer uma equipe de marketing, fazer uma agência muito estruturada. Porém, eu quis testar todo esse conhecimento na barbearia. Então, qual foi o lance? O lance foi pegar a barbearia, criar uma marca que pudesse ter um bom posicionamento e criar essa expansão para ela, e através disso a gente criar uma autoridade no mercado como marketing, né? Porque a gente faz para muitas pessoas, só que no final das contas os créditos vão sempre para a marca que a gente está fazendo ali, né? Geralmente a gente fica bem nos bastidores e acaba não tendo muita relevância com isso, porque é, a marca segue e a gente fica, vamos dizer assim. Então nada mais justo a gente fazer algo que fosse gerar essa evidência para o nosso nome, para a nossa marca, para aquilo que a gente faz, né? Gerar reconhecimento para o resultado que a gente gera. E nada melhor do que a gente colocando a nossa própria pele em risco, com o nosso próprio investimento, com nossos próprios resultados, com a nossa própria gestão. Então, dá um know-how para a gente muito grande e uma autoridade também muito grande. Então, esse foi o primeiro ponto estratégico. O segundo ponto estratégico foi o quê? A gente
colocar no mercado algo novo, algo que ainda não foi feito, algo que ainda não foi visto, algo que ainda era totalmente desconhecido no mercado da barbearia, que era uma barbearia futurística. Então acredito que o mercado acendeu bastante depois que a gente veio com essa ideia, tá? Apesar de a gente ser pequeno hoje, digo em proporção, né? Hoje somos uma barbearia de 3 cadeiras, uma recepcionista. Então somos dentro de uma proporção de barbearia de nome hoje, somos uma barbearia pequena que vai falar mais alto daqui a um tempo, né? Quando tiver mais algumas unidades, tiver unidades com maior porte, vamos dizer assim, então a gente vai ter uma relevância maior quando tiver essas unidades de maior porte. Só que em relação a autoridade e referência, nós vamos ser os primeiros que lançou esse tipo de barbearia. Então, todas que vierem depois do que a gente fez são cópias, são, né, genéricas, vamos dizer assim, porque a gente lançou essa parada no mercado. A nossa linha futurística, a gente que fez. Então, a gente tem a tendência de ganhar mercado muito mais rápido do que as concorrências, que vão ter que se reinventar daqui a um tempo. Então, esse foi o nosso segundo ponto. O segundo ponto de posicionamento, vamos dizer assim. Agora, no terceiro ponto, foi criar uma identidade visual muito forte, que fosse identificável, sabe? Onde a pessoa batesse o olho ali e falasse, caraca, isso aqui, meu irmão, é do futuro, isso aqui é diferente e tal. E a gente conseguiu trazer isso tanto com esse impacto da modernidade designer da barbearia, quanto na comunicação ali, né, de identidade visual, de, de produtos, de maquinários, enfim, de vestes. A gente veio, tipo assim, selando tudo, sabe? Onde também trouxe uma inovação muito grande. E foi um compilado de coisas que se combinaram ali, que deram muito certo. E esse terceiro ponto, ele vai também para uma esfera de designer ali, sabe? Onde você tem que compilar as coisas, deixar dentro de um padrão que fique sofisticado e ao mesmo tempo comunique, eita, quase não sai, comunique, né, a visão da marca, o que a marca é. E a gente conseguiu fazer isso já de início. E vou mais além, apesar de não ser algo que, vamos dizer assim, se deva se vangloriar, porque a gente de fato precisa sempre de um profissional da área, mas toda a arquitetura da nossa barbearia foi feita por mim, né? Deus me deu aquela ideia ali e eu simplesmente fui lá e repliquei ali o que ele me passou. E eu fico muito feliz por isso, porque através daquele modelo ali que Deus me entregou, eu acredito que as próximas unidades vão sair daquela essência ali que foi feita a barbearia, sabe? Então, tipo assim, ninguém foi lá e falou assim, faz assado. Não. Deus me deu essa parada para que não tenha glória para ninguém, entendeu? Seja de fato dele, veio dele, porque, gente, eu sou muito criativo, eu me sinto assim muito criativo, me denomino assim muito criativo, porém aquilo ali foi muito bizarro. E a gente conseguiu fazer toda aquela proporção de estrutura, conseguiu usar o espaço que a gente tinha, conseguir deixar um visual muito bacana. Não tem como não ter um arquiteto divino por trás, sabe? Porque eu não tenho conhecimento nenhum de, de arquitetura, não tem nada disso. Eu sou um mero curioso, criativo, e que simplesmente vou lá, tento e faço, e se der errado a gente tenta, faz de novo, enfim. Sou esse cara. Porém, a gente viu que tinha muita margem para que a gente pudesse trabalhar algo legal, né? Apesar de ser compacto a barbearia, mas tinha coisas que a gente poderia usar ao nosso favor, e foi isso que eu fiz ali. E deu muito certo, por sinal. Porém, agora a gente está num próximo passo, que é o quê? Externar essa estrutura para o mundo, mostrar o que a gente faz, mostrar o que a gente, as nossas ideias que a gente trouxe no mercado e mostrar também o nosso posicionamento de marca para a galera conhecer o que a gente está fazendo, sabe? Porque até então a gente está limitado. Por que a gente está limitado? Porque a gente só tem um barbeiro na unidade, vamos dizer assim, o Severino sou eu, o que está ali cuidando um pouco da operação, cuidando um pouco da gestão, cuidando um pouco da recepção, cuidando um pouco do marketing, cuidando um pouco de várias etapas da loja ali, que hoje exige isso de mim. O quanto era para eu estar totalmente voltado pro estratégico, voltado para o marketing estratégico. Então, cara, é um pouco complicado quando a gente está nesse impasse, porque a gente fica muito dividido e acaba não gerando resultado para nada, né? Vamos dizer assim, fica tudo muito mediano. E para o tipo de lugar que a gente quer alcançar, que é se tornar uma barbearia global, a gente precisa estar bem alinhado, a gente precisa estar com as coisas tudo bem no lugar. Só que a gente também tem que pensar o seguinte: a gente tem 6 meses de negócio. Se a gente for levar em conta que a gente tem 6 meses de negócio e que uma criança de 6 meses está no colo ainda, a gente não tem que querer andar tendo uma criança de colo. Então a gente está nesse nível, onde a gente está com 6 meses agora de negócio
e estamos com a criança de colo, ainda aprendendo as coisas, ainda conhecendo essa parte do mundo, né? Ainda muito, muito cru, vamos dizer assim. Então a gente está na parte de processos, criação de processos, né? é, analisando, testando algumas coisas, criando algumas coisas novas. Então a gente está nesse impasse, porque se a gente quer ser inovador, a gente tem que criar algumas coisas inovadoras, tem que estar com uma visão inovadora durante esse processo de crescimento. Então a gente está um pouco enguiçado nisso, né? Mas não quer dizer que não estamos avançando, porque a todo tempo a gente está vindo numa crescente. Hoje a gente está com 470 e poucos clientes na base. A nossa meta é 1.000 até outubro. A gente está com essa meta de 1.000 clientes até outubro. Porém, a gente nem pode ter 1.000 clientes, porque a gente só tem um colaborador por enquanto. Temos um clube de assinaturas onde o nosso colaborador só não está, como é que se fala assim, sufocado, porque os nossos clientes pagam caro, mas quase não vão, vamos dizer assim. Nossos clientes pagam o valor e só vão assim quando dá na telha. Então olha que loucura. Nossos clientes, eles consomem da gente não porque é assinatura por si só, mas sim porque eles gostam do nosso ambiente. Eles curtem, né, o nosso trabalho. Então é meio doido, né, falar isso, que os caras pagam às vezes nem vão. Mas é porque eles gostam daquilo que a gente criou. E eu acredito que ainda vai melhorar muito e vai ter muito mais retenção de clientes. Só que tem muitas coisas para ser ajustado, vários pontos, né? E eu estou um pouco assim, não podendo fazer muita coisa por conta desse tanto de coisa que eu estou tendo que dar conta, né, por enquanto. Porque a gente não tem ainda colaboradores o suficiente para a gente conquistar mais clientes. A gente fica um pouco limitado de conquistar mais clientes e a gente ficar com a demanda muito alta e perder cliente, né? Aí não adianta, a gente vai lá, capta cliente e acaba perdendo porque não dá conta. Então não é a nossa visão agora. Nossa visão é ir galgando aos poucos até ter a equipe alinhada, correta e tal, e depois a gente vinha fazendo um trabalho absurdo. Então a gente está trabalhando mais a base interna, portanto quase eu não posto no Instagram da loja, né, da FuturiCut, e posto mais no WhatsApp. Então a gente posta mais para o interno ali, para os clientes que já são da base. Então os nossos clientes são alimentados diariamente com os nossos conteúdos, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz. E assim a gente vai mantendo a rotatividade na loja, né, porque os nossos clientes estão sempre ali imersos no nosso trabalho. Então, hoje a nossa base anda desse jeito. Porém, eu acredito que daqui a um tempo, eu acredito que a gente vai conseguir bater essa meta de 1.000 clientes. Eu vou estar documentando isso, depois eu vou estar mostrando para vocês aqui. E também, cara, a gente está num rolê assim um pouco sinistro. Por quê? A gente fica naquela correria entre deixar os clientes ativos, cliente semi-ativos colocar ativos, cliente inativos colocar ativos. Então, cara, é uma guerra diária de follow-up, fazer um CRM bacana para não perder os clientes ali, acompanhar tudo aquilo que a gente está fazendo, né, ter ali de fato os números, enfim, aquela loucura que você empreendedor sabe como é que é. Pelo menos você que trabalha certinho, você deve estar entendendo do que eu estou falando. Então, dá um trabalho muito grande você gerar esse projeto com uma estrutura bem, como é que se fala, bem fechadinha e conseguir gerar resultado. E não só isso, mas com o pouco. Hoje, nosso faturamento, cara, ele tá bem legal. Eu não vou falar sobre faturamento aqui agora, não, porque esse não é o propósito do vídeo. Mas ele tá bem legal para uma barbearia que tem um colaborador, né? E somos 3 cadeiras. Então, para uma barbearia que está com um colaborador faturando o que a gente está faturando, tá bem legal. Então, a ideia é o quê? É que venham esses 3 barbeiros e a gente consiga fazer o movimento que a gente quer fazer. Para que a próxima unidade venha com mais velocidade e em menos tempo. E a gente já tenha tudo muito alinhado para poder rodar com mais performance a próxima unidade. Então, é basicamente isso. Hoje, a ideia é que a gente seja a primeira marca futurística global e que possamos gerar muitos resultados para as pessoas que nos acompanham através das estratégias que a gente vai estar criando, através de todo o documento que a gente está gerando aqui no YouTube e também todo o processo de acesso que a gente vai estar criando daqui a um tempo, né? Aí é questão de vocês acompanharem a gente, porque a gente tem ainda com a gente parceiros que estão nos apoiando nesse rolê, né? Que estão com a gente, que é o nosso sistema que nos ajuda a trazer esses números, que nos ajuda a compilar as nossas estratégias, ter dados para poder tomar as boas decisões que a gente precisa para os nossos negócios. Então, a gente tem parceiros que estão nos auxiliando nisso, né? E esses parceiros, assim como a Frisar, que é o nosso sistema de operação aqui da FuturiCut,
A gente tem também a Evolution, que é a nossa linha de produto, né? São os nossos parceiros aqui que nos dá todo esse suporte em relação a produtos para os nossos clientes. Então a gente consegue entrar, né, no ambiente do lar de cada cliente através dos nossos produtos. E com isso, com um bom produto, o nosso cliente tem um relacionamento com a gente, né? Que a gente consegue a todo momento estar ali gerando esse relacionamento, comunicando com o cliente e tudo mais. Então a tendência, cara, é que a gente consiga acessar cada vez mais o nosso cliente de forma objetiva, né? E com conexão. Até porque o nosso cliente ele não está só assegurado nisso, ele também está assegurado com o nosso parceiro, que é Mega Mais Patrimonial, que é uma empresa que também é nossa parceira, que dá todo o suporte de seguro de patrimônio, né, como carro, né, moto, enfim, qualquer linha de veículo. E isso dá mais acesso para o nosso cliente, como ele poder colocar, né, o patrimônio dele seguro, isso através do nosso ecossistema. Então isso é muito legal para a gente. Fora todo o processo, tipo assim, o cara que quer investir, né, no seu negócio e ele não sabe como, a gente também tem uma assessoria para poder ajudar esse cara a ter um planejamento ali. Então a gente tem a assessoria da Advisor, que também é a nossa parceira, que dá esse suporte aí para os clientes ou para o nosso seguidor, né? Então, cara, a gente tem muita coisa legal, muita coisa legal. Eu estou só falando aqui para vocês saberem o que está compondo as nossas estratégias, o que está compondo o nosso time, vamos dizer assim, e para onde a gente quer ir, né? E essa galera, ela está acompanhando a gente e está dando todo o suporte para que a gente chegue lá. E essa estratégia é bacana porque a gente consegue não só alcançar um nível maior com esse suporte, mas também alcançar pessoas que talvez não seriam alcançadas se fosse só através de nós. A gente consegue alcançar através dessas pessoas. Então, enfim, a gente está nessa meta e está com foco nesses objetivos aí do qual eu citei. E o nosso próximo passo agora é contratação. Agora, o nosso foco é melhorar os processos e ter uma boa contratação de novos colaboradores, para que a gente consiga alcançar esse objetivo agora, porque a gente está em maio, não, estamos em abril. Então a gente tem maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então a gente tem mais 6 meses. A gente tem mais 6 meses para alcançar mais 500 e alguma coisinha de cliente. Então a gente tem um rolê aí. E esse marco, se a gente bater esses 1.000 clientes até outubro, até 11 de outubro, que vai ser a nossa festa de 1 ano da barbearia lá da Future Cut, a gente vai estar comemorando esses 1.000 clientes aí e acredito eu que um novo cenário da nossa barbearia. Acredito que até lá, nesse fecho de 1 ano, a gente já vai estar num outro cenário. Mas eu vou estar aqui documentando para vocês, contando para vocês como a gente está percorrendo esse caminho. Então acompanha aí, fica ligado. Se você chegou até aqui e ainda não curtiu, não compartilhou com ninguém e ainda não se inscreveu, é papo de um daiá. É papo de um daiá. Então, já segue aí, acompanha a gente, já manda aí no comentário o que, que você achou das nossas estratégias, o que, que você gostou do que a gente está fazendo aqui, o que está rolando aí no seu negócio que você achou que se conectou com o nosso e que vai poder auxiliar em alguma coisa do que a gente está fazendo aí no seu. E compartilha aqui com a gente, né, a sua teoria, o que a gente pode estar fazendo também, que é sempre bom uma ideia de fora, que às vezes a gente pode até mudar a rota, né, que a gente não sabe de tudo. E o que a gente sabe, a gente vai tentando ali. E se vier alguma ideia nova que faça sentido para a gente guiar esse caminho, vai ser ótimo ouvir de você. Valeu? Lembrando que eu respondo todos os comentários, tá, gente? Eu posso até demorar um pouquinho, porque ainda estou aprendendo a postar aqui no YouTube, ainda estou desenvolvendo aqui, né, as habilidades de post e tal, portanto estou ainda com pouca frequência. Mas a partir do momento que eu aprender, desenvolver melhor, eu vou estar aqui cada vez mais, tá bom? E é isso. Acompanha a gente e compartilha com alguém que curte esse tipo de conteúdo. Porque hoje, galera, hoje a gente está nessa proporção ainda de crescimento. A gente ainda vai estar lá na frente bem grande, bem forte. E com certeza, esse processo de crescimento, de criação, de desenvolvimento, vai fazer muito sentido na vida daquele que está também buscando esse resultado. E eu acredito que vai somar muito na vida de alguém, né? Tudo que a gente está documentando aqui. Então é isso, tá bom?
Até o próximo vídeo. Me chamo Cleiton Ren e conto com você aqui no nosso canal. Tamo junto.